Ela é líder de igreja. Quando descobre um malfeitor interrompendo o trabalho da igreja, ela recua e só observa. Por que ela não consegue aderir aos princípios e proteger o trabalho da igreja? Que caráter corrupto se esconde por trás disso? Como a líder o aborda? Em agosto de 2021, comecei a praticar como líder de igreja. Nas minhas interações com Lian, a responsável pelo evangelismo, percebi que ela transformava problemas das pessoas numa tempestade e falava com todos sobre eles. Ela não trabalhava bem com os outros e sempre dizia coisas que contradiziam os fatos. Uma vez, numa reunião, ela disse que uma líder que foi transferida não se concentrava no evangelismo e nunca lhe perguntava como ia o trabalho dela. Mas essa líder sempre acompanhava o trabalho dela. E ela relatava que o trabalho estava indo muito bem, para que pensassem que o trabalho que lhe foi encarregado seguia bem. Na verdade, ela não fazia nenhum trabalho real. Numa reunião, ela ficou ressaltando as dificuldades do trabalho, que os membros da equipe não eram bons. Mas quando investiguei os detalhes, descobri que havia muito trabalho que ela não tinha feito. Ela não tinha base para dizer isso. Eu a repreendi por não fazer trabalho prático e por jogar a culpa nos outros. Ela não me deu resposta. Achei que ela tinha refletido sobre si mesma. Mas, para minha surpresa, ela enviou uma mensagem à minha parceira irmã Liu dizendo que não queria ter mais nada comigo. Que eu a tratei cegamente quando vi um problema e que eu não entendia as dificuldades reais dela. Também disse que não podia ser igual a mim, que tinha que tratar os irmãos com amor e paciência. Quando li isso, eu fiquei perplexa. Havia tantos problemas no dever dela, eu só os estava apontando. Nem sequer eu lidei com ela. Como pôde dizer que lidei com ela? Isso não foi o que aconteceu. Como pôde ser tão astuta? Eu quis explicar as coisas à irmã Liu. Mas enquanto escrevia uma mensagem para ela, hesitei. Se eu enviasse uma mensagem explicando os problemas de Lian, a irmã Liu poderia pensar que eu carecia de autoconsciência diante de problemas e não tratava as pessoas corretamente. Pensando nisso, eu não enviei a mensagem. Mais tarde, eu soube que Lian estava abrindo o coração com os outros como pretexto para dizer que eu lidara cegamente com ela sem saber o contexto e que isso a tinha magoado. Fiquei chateada quando soube disso. Eu não sabia como poderia verificar o trabalho dela no futuro e achei muito difícil conviver com ela. Dias depois, pelas necessidades do trabalho, quisemos transferir algumas pessoas da equipe da Lian para o trabalho de rega. Surpreendentemente, no momento em que eu a informei, ela disse com uma expressão amarga: "Se quiser transferi-las, eu não me importo. Tenho certeza de que os resultados do meu trabalho não serão bons." Havia uma ameaça escondida nisso. Você está certa. Mais tarde, ela disse que tinha um problema com a irmã responsável pelo trabalho de rega e, por isso, não queria que fossem transferidos. Que não poderiam culpá-la se essa irmã lhe causasse problemas. Dizer isso mostra um problema com o caráter dela. Com certeza. Sim. Quando ouvi a ameaça nas palavras dela, achei que não só era difícil conviver com ela, mas que tinha humanidade ruim. E que eu devia ter cuidado quando acompanhasse o trabalho dela. Caso contrário, ela usaria algo contra mim. Uma vez, um líder superior nos instruiu a fazer trabalho de limpeza, a investigar e descobrir se a igreja tinha malfeitores ou anticristos. E se algum viesse à luz, a removê-lo, a excluí-lo da igreja. Lian me veio à mente. A humanidade dela não era boa, se recusava a aceitar a verdade. Ela guardava rancor contra quem mencionasse os problemas dela. E distorcia as coisas. E espalhava preconceitos na ausência dele. Achei que eu devia investigar o comportamento geral dela. Mas então pensei em como
Li Yan não queria que eu investigasse o trabalho dela e disse pelas minhas costas que eu a tratei cegamente. Se eu pedisse avaliações dela aos outros, dessa vez, os irmãos pensariam que eu estava usando essa chance para me vingar dela. Minha parceira acharia que eu amava status demais e que procurava chances para atacar qualquer um que apontasse os meus problemas. Então todos teriam medo de mim e me evitariam. E seria um problema enorme se eles tentassem discernir meus problemas e me denunciassem. Deixei pra lá. Eu poderia cuidar disso depois que outra pessoa discernisse os problemas dela. Do contrário, se eu fosse a que mais falasse sobre isso, poderiam me entender errado. Então, não falei do problema. Você encontrou um problema, mas não o investigou nem verificou. Isso não é defender o trabalho da igreja. Você está certa. Senti-me um pouco culpada na hora, mas não disse nada. Não demorou, e a irmã Liu mencionou que a humanidade da Lian não era boa e quis investigar o comportamento dela. Fiquei feliz e me senti um pouco culpada quando ela disse isso. Eu já sabia isso sobre Lian e deveria ter investigado o comportamento dela. Mas não disse nada, temendo que os outros achassem que eu a estava atacando. Eu não estava protegendo o trabalho da igreja. Mas pelo menos outra pessoa tinha dito algo. Portanto, eu não precisava mais me preocupar. Depois de pedir avaliações sobre Lian, vimos que a maioria das pessoas que as escreveram não a conhecia muito bem e tinha fornecido poucas informações, e poucas pessoas percebiam os problemas dela. Eu sabia que o certo a fazer sob essas circunstâncias era procurar pessoas que tinham interagido muito com ela. Mas eu temia que dissessem que eu a estava perseguindo usando isso para vingança. Aí não disse nada. Nesse momento, a irmã Liu disse que devíamos ficar de olho nas coisas. Então, eu fiquei calada. Mais tarde, descobri que outros irmãos tinham feito sugestões a Lian e que ela não quis aceitá-las e lhes fez acusações. Uma vez, um regador deu um feedback a Lian de que alguns para os quais os obreiros pregavam tinham humanidade ruim. Lian se recusou a aceitar isso, mas deu vazão aos preconceitos e queixas contra a equipe evangelística na frente dos irmãos, dizendo que todos seguiam os princípios no dever, mas como os regadores não comungaram a verdade com as pessoas que eles tinham convertido com tanto esforço, alguns irmãos foram enganados e se afastaram. Numa reunião, a irmã Liu e eu comungamos a essência desse problema, visando o comportamento de Lian. Comungamos com ela várias outras vezes depois disso. Pensei que ela refletiria sobre si mesma, mas não arredou o pé e continuou compartilhando esses preconceitos contra os regadores. Ela dizia que estava deprimida e não sabia como fazer seu trabalho. Pela discórdia que ela semeou, alguns irmãos começaram a resmungar e não havia cooperação harmoniosa. Isso criou uma interrupção no trabalho da igreja. Isso é um problema sério. Sim. Sim. Eu sabia que Lian não era apta a ser supervisora e que ela devia ser dispensada. Eu me arrependi de não a ter investigado e dispensado rapidamente já no início. Eu sabia que a humanidade dela era ruim, mas eu lhe dei mais chances para interromper o trabalho da igreja. Então, eu me senti péssima. Orei a Deus pedindo que Ele me guiasse para refletir e me conhecer. Na minha busca, vi que as palavras de Deus dizem: qual é o caráter de ser irresponsável no dever, cumprindo-o de maneira superficial, agindo como bajuladores e não defendendo os interesses da igreja? Isso é astúcia. É o caráter de Satanás. O item mais marcante nas filosofias de vida do homem é a astúcia. As pessoas pensam que se não forem astutas, ofenderão os outros. E também não poderão se proteger. Pensam que devem ser astutas, o suficiente para não machucar nem ofender ninguém, mantendo-se assim seguras, protegendo seu sustento e ganhando uma posição firme entre as multidões.
Todos os incrédulos vivem segundo a filosofia de Satanás. Todos eles são bajuladores e não ofendem ninguém. Você veio para a igreja, leu a palavra de Deus e ouviu os sermões da casa de Deus. Por que então você é sempre um bajulador? Os bajuladores só protegem os próprios interesses, e não os interesses da igreja. Quando vem alguém cometendo mal e prejudicando os interesses da igreja, eles ignoram. Gostam de ser bajuladores e não ofendem ninguém. Isso é uma irresponsabilidade, e esse tipo de pessoa é astuto e inconfiável demais. Amém. 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 A revelação das palavras de Deus me mostrou que, com medo de ofender Liam no esforço de manter status e imagem, quando havia interrompendo o trabalho da igreja, eu não fui defendê-lo. Eu fui uma bajuladora com um olho aberto e outro fechado. Esse foi um comportamento irresponsável e astuto. Os incrédulos vivem segundo filosofias satânicas para proteger seus interesses. Eles observam os outros e analisam a opinião mais popular. Eles são muito astutos. No meu dever, eu tinha a mesma atitude de um incrédulo. Eu vi que a humanidade de Liam não era boa e que ela já tinha interrompido o trabalho da igreja. Deveria ter sido dispensada. Mas eu não quis que os outros pensassem que eu a estava censurando e me vingando dela. E evitei o problema, tentei não fazer nada que levantasse suspeita. E decidi não lidar com a Liam. Quis esperar até que os outros irmãos ganhassem discernimento dela. Querendo proteger status e reputação, mesmo sabendo que ela estava interrompendo o trabalho da igreja, preferia ter os interesses da igreja prejudicados e não seguir os princípios, não expô-la nem lidar com ela. Eu era muito astuta, egoísta e desprezível. Eu me senti muito arrependida e culpada. Eu sabia que não podia continuar fazendo as coisas com vista grossa, que devia lidar com os problemas da Liam com os princípios. Eu não podia continuar protegendo os meus interesses. Depois disso, a irmã Liu e eu fomos conversar com Liam. Expusemos que ela distorcia as coisas e espalhava seus preconceitos contra os outros, prejudicando relacionamentos entre os irmãos. E que ela se tornou uma perturbação no trabalho da igreja. Fiquei surpresa quando ela não quis aceitar e nos atacou e disse com raiva: eu compartilhei problemas com vocês e vocês não os resolveram e me criticaram. Vejo que vocês não fazem nenhum trabalho prático. Quando vimos que ela era autoritária, sem autoconsciência, nós dissecamos a natureza e as consequências das ações dela com palavras relevantes de Deus. Mas não quis saber, ela continuou, defendendo a sua causa e também discutindo. Depois, li as palavras de Deus, que me ajudaram a entender a essência da Liam. Todos aqueles que perturbam o trabalho e a vida da igreja com frequência, que interferem severamente na entrada na vida do povo escolhido de Deus, são incrédulos e são pessoas malignas. A igreja deve expurgá-los. Enquanto alguém perturba o trabalho e a vida da igreja com frequência e não aceita quando é podado e tratado, sempre oferecendo suas justificativas distorcidas, então não importa quem seja, nem como tenha se comportado no passado, ele deve ser expurgado da igreja. O único propósito de fazer isso é garantir que o trabalho da igreja progrida normalmente. É proteger os interesses do povo escolhido de Deus. Fazer isso está completamente de acordo com os princípios da verdade e está totalmente de acordo com a vontade de Deus. No que tange a pessoas com caráter cruel, não importa o erro que tenham cometido ou as coisas más que tenham feito. Ninguém pode revelá-las e ninguém pode lidar com elas nem podá-las. Se alguém as revelar e ofender, elas se enfurecerão. Elas se vingarão e nunca esquecerão o assunto. Elas não têm paciência nem tolerância e jamais aceitam os outros. Em que princípio se baseia seu comportamento? Prefiro ofender todos debaixo do céu a ser ofendido por um deles. Elas não aceitam ser insultadas por ninguém.
Essa é a lógica dos perversos? Tal é a lógica dos perversos. Ninguém está autorizado a insultá-los. Para eles, nem o mais leve retoque é aceitável. E eles odiarão qualquer um que toque neles. Eles jamais deixarão essa pessoa em paz. Assim são as pessoas perversas. Amém. 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 As palavras de Deus me mostraram que pessoas malignas têm um caráter cruel e não aceitam a verdade. Desenvolvem ódio contra qualquer um que as expõe e aponta seus problemas. O veem como inimigo. E até o atacam e se vingam dele. Eu comparei Lian a isso. Ela nunca refletia nem aprendia sobre si diante de problemas. E ela odiava qualquer um que fizesse sugestões, vendo-o como seu inimigo. Distorcendo a verdade, confundindo preto e branco, espalhando preconceitos e queixas sobre os outros sem parar, provocando problemas entre os irmãos. Isso os deixava incapazes de trabalhar juntos, interrompia e impedia o trabalho evangelístico. Como supervisora do trabalho evangelístico, ela exercia o papel de serva de Satanás. Os outros a ajudaram muitas vezes, mas não quis aceitar, ficou hostil e fez contra-acusações, falsas, sem remorso. Ela odiava a verdade e estava farta dela por natureza. Ela se revelou uma pessoa maligna. E se permitíssemos que ficasse na igreja, ela só traria mais problemas para o trabalho da igreja. E então, a irmã Liu e eu comungamos nosso discernimento do comportamento da Lian. E a dispensamos após a aprovação dos irmãos por voto. Nós a designamos a isolamento e a expulsaríamos se houvesse outras interrupções. Graças a Deus, é uma abordagem boa. Quando pessoas malignas são restringidas, a vida de igreja não é interrompida. Correto. Então todos podem cumprir seu dever em paz. Sim. Com certeza. Mais tarde, alguns irmãos disseram que trabalhar com a Lian era muito constrangedor. Ela sempre repreendia as pessoas e muitas tinham medo dela. Quando ela vinha verificar o trabalho, todos se preparavam de antemão, temendo que os repreendesse se não explicassem algo direito. Como as pessoas foram constrangidas a esse ponto, isso significa que ela cometeu muito mal. Sim. Sim, eu me senti muito incomodada. Lian tinha cometido tanto mal, prejudicando tantos irmãos. Embora eu fosse líder de igreja, eu não agi quando descobri uma malfeitora. Eu não tinha servido a nenhum propósito prático. Eu não estava fazendo trabalho real. Por alguns dias, fiquei refletindo sobre por que eu conseguia lidar com outras pessoas malignas e anticristos. No entanto, eu evitava lidar com a questão da Lian. Eu li as palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: não importa o que estejam fazendo. Os anticristos consideram primeiro os próprios interesses e só agem depois de pensarem em tudo. Não obedecem verdadeira, nem sincera, nem absolutamente a verdade sem fazer concessões, mas o fazem seletiva e condicionalmente. Que condição é esta? É que seu status e reputação devem ser protegidos e não devem sofrer qualquer perda. Só quando essa condição é satisfeita é que eles decidem e escolhem o que fazer. Isto é, os anticristos levam em alta consideração como tratar os princípios da verdade, as comissões de Deus e o trabalho da casa de Deus, ou como lidar com as coisas com que se deparam. Eles não consideram como cumprir a vontade de Deus, como não prejudicar os interesses da casa de Deus, como satisfazer a Deus ou como beneficiar os irmãos e irmãs. Essas não são as coisas que eles consideram. O que os anticristos consideram? Se seu status e sua reputação serão afetados e se seu prestígio diminuirá. Se fazer algo de acordo com os princípios da verdade beneficia o trabalho da igreja e os irmãos e irmãs, mas causaria dano à sua reputação e faria muitas pessoas perceberem sua verdadeira estatura
e saber que tipo de natureza e essência eles têm, eles definitivamente não agiriam de acordo com os princípios da verdade. Se fazer trabalho prático fará com que mais pessoas os tenham em alta estima, os venerem e admirem, ou capacite suas palavras a ter autoridade e a fazer com que mais pessoas se submetam a eles, eles escolherão fazer isso dessa forma. Caso contrário, eles jamais preferirão descartar seus interesses em consideração aos interesses da casa de Deus ou dos irmãos e irmãs. Essas são a natureza e a essência dos anticristos. Isso não é egoísta e vil? Se alguém diz que ama a verdade e busca a verdade, mas em essência, o objetivo que ele busca é distinguir-se, exibir-se, fazer com que as pessoas o admirem, realizar os próprios interesses, e ele cumpre seu dever não para obedecer ou satisfazer a Deus, mas para alcançar prestígio e status, então sua busca é ilegítima. Assim sendo, quando se trata do trabalho da igreja, as suas ações são um obstáculo ou o ajudam a avançar? Elas são claramente um obstáculo. Elas não o avançam. Algumas pessoas levantam a bandeira de fazer o trabalho da igreja, mas buscam seu prestígio e status pessoais. Administram uma operação própria, criam seu grupinho, seu próprio reino pequeno. Esse tipo de pessoa está cumprindo o seu dever? Todo o trabalho que eles fazem interrompe, perturba e prejudica o trabalho da igreja. Qual é a consequência da sua busca por status e prestígio? Em primeiro lugar, isso afeta como o povo escolhido de Deus come e bebe a palavra de Deus e como entende a verdade. Isso impede sua entrada na vida. O impede de entrar na trilha certa da fé em Deus e o leva para a senda errada, o que prejudica os escolhidos e os leva à ruína. E o que isso acaba por fazer ao trabalho da igreja? É desmantelamento, interrupção e depreciação. Essa é a consequência produzida pela busca das pessoas por fama e status. Amém. 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 As palavras de Deus revelam que os anticristos só consideram seu status e nome em suas ações. Se consegue fazer algo que melhora a sua reputação, o anticristo irá fazer só isso. Se fazer as coisas de acordo com os princípios pode prejudicar seu status ou reputação, o anticristo deixa os princípios de lado e só pensa naquilo que pode proteger seus interesses pessoais e que o beneficia. Ele é muito vil e egoísta. Eu estava agindo igual a um anticristo. Eu já sabia que Lian tinha uma humanidade ruim, que ela não buscava a verdade. Ela desprezava qualquer um que lhe desse sugestões, ela via defeito, julgava e atacava. Não dispensá-la e não lidar com isso prejudicaria o trabalho da igreja. Mas por causa dos preconceitos dela contra mim, tive medo de me informar sobre ela sob essas circunstâncias. Temia que os outros entendessem que eu a estava punindo, ou até me vissem como uma falsa líder. Achava que a minha posição seria ameaçada. E por causa do caráter da Lian, eu temia que, se eu a dispensasse, ela me julgasse pelas costas, ou até me condenasse ou denunciasse. Achei que lidar com ela só poderia me prejudicar e que poderia impactar minha reputação e posição. Então, adotei uma atitude de esperar e ver e não tratei das coisas. Eu era muito astuta e egoísta, não tinha humanidade. Quando descobri pessoas que deviam ser expurgadas, excluídas durante o trabalho de limpeza, fui capaz de lidar com elas conforme os princípios, pois não conhecia a maioria dessas pessoas. No entanto, elas não representavam uma ameaça ao meu status e reputação. Se eu as expurgasse da igreja, os irmãos pensariam que, como líder,
eu entendia a verdade e tinha discernimento e que fazia trabalho prático. Mas ao lidar com Lian, vendo que isso envolvia a minha própria posição, agi igual a um avestruz, enfiei a cabeça na areia e tentei me proteger. Antes, eu conseguia aderir aos princípios, porque meus interesses pessoais não estavam envolvidos. Não porque eu queria fazer bem o trabalho da igreja. Esses motivos num dever são errados. É trabalhar por status e nome. E você pode fazer o mal, resistir a Deus e interromper o trabalho. Sim. Correto. As palavras de Deus me mostraram que trabalhar para proteger status e nome é, em essência, sabotar e interromper o trabalho da igreja. É impedir o progresso normal do trabalho. Querendo proteger posição e reputação, não lidei com uma pessoa maligna. A natureza desse problema é muito séria. Não é só corrupção que se revela. É abrigar uma malfeitora, permitir que ela interrompa o trabalho da igreja. Isso é agir como ajudante de Satanás e também cometer o mal. Esta parte foi especialmente comovente. A maneira de tratar uma pessoa má com essência maligna é restringi-la ou expurgá-la quando ela não estiver fazendo nenhum grande mal, a fim de minimizar seus danos. Essa é a escolha sábia. Seria reativo esperar até que isso se deteriorasse e se transformasse em um desastre para lidar com isso. Isso provaria que os líderes são muito tolos e não têm princípios em suas ações. Ao refletir sobre as palavras de Deus, me senti péssima. Como líder, meu trabalho era proteger o povo escolhido de Deus da opressão dos malfeitores e proteger uma vida da igreja correta, para que o trabalho da igreja pudesse proceder corretamente. Mas quando o malfeitor apareceu na igreja, eu protelei e não fiz nada. Eu não cumpri as responsabilidades de um líder. O que significa que pessoas foram constrangidas por uma malfeitora e o trabalho da igreja foi interrompido. O que eu fiz foi repugnante para Deus. Descobrir uma malfeitora na igreja, mas não fazer nada, é igual a plantar uma bomba relógio. Ela podia cometer o mal e perturbar o trabalho da igreja. Sim, É tão importante que líderes da igreja lidem com malfeitores para proteger o povo escolhido de Deus. Sim. você está certa. Fiquei remoendo as coisas por alguns dias. Eu sabia que uma malfeitora estava interrompendo o trabalho da igreja e que lidar com malfeitores está alinhado com os princípios. Mas por que eu sempre tinha medo de que os outros me entendessem errado e dissessem que eu a estava atacando? Então o que é realmente atacar alguém? Li nas palavras de Deus. É a coisa mais comum que anticristos assediem e atormentem os outros. E é uma maneira concreta de como se manifestam. A fim de manter seu status, os anticristos sempre exigem que os outros os ouçam e lhes obedeçam. Se descobrirem que alguém não os ouve ou lhes é contrário, eles farão manobras para oprimir e atormentar essa pessoa para subjugá-la. Muitas vezes, anticristos oprimem aqueles cujas opiniões são diferentes das suas. Muitas vezes, oprimem pessoas que buscam a verdade e cumprem lealmente seus deveres. Muitas vezes, oprimem pessoas de decência e honestidade relativas, que não os adulam e que não os bajulam. Eles oprimem aqueles que não se dão bem com eles ou que não cedem a eles. Anticristos não tratam os outros segundo os princípios da verdade. Não conseguem tratá-los de forma justa. Quando não gostam de alguém, quando alguém não se rendeu de coração, eles procuram chances e desculpas, e até falsos pretextos para atacar e atormentar essa pessoa, chegando até a levantar o estandarte da casa de Deus para oprimi-la. Eles não cedem até que as pessoas tenham se tornado completamente submissas e não ousarem dizer não. Eles não cedem até as pessoas terem reconhecido o status e autoridade deles e os cumprimentarem com um sorriso, expressando a sua aprovação e obediência a eles e não ousarem ter ideias sobre eles. Em qualquer situação, em qualquer grupo,
A palavra imparcialidade não se aplica a como eles tratam os outros, e a palavra amar não se aplica a como eles tratam os irmãos que realmente creem em Deus. Eles veem qualquer um que representa uma ameaça a seu status como um espinho na carne, e eles encontrarão chances e pretextos para atormentá-lo. Eles respondem à rebeldia com tormento e não param até que a pessoa seja subjugada. Esse seu jeito de agir está desalinhado com os princípios da verdade e está em inimizade com a verdade. Então, eles devem ser tratados e podados? Não só isso, nada menos do que revelá-los, identificá-los e caracterizá-los bastará. Um anticristo trata a todos de acordo com suas preferências, suas intenções e seus fins. Sob sua autoridade, qualquer um que falar de modo justo, que ousar combater a injustiça, que defender os princípios da verdade, qualquer um que for verdadeiramente talentoso e culto, que conseguir dar testemunho de Deus, todos enfrentarão a inveja do anticristo, e eles serão oprimidos, excluídos e até pisoteados sob o pé do anticristo. Tal é o ódio com o qual o anticristo trata as pessoas boas, pessoas que buscam a verdade. Pode-se dizer que a maioria das pessoas que um anticristo inveja e oprime são pessoas boas e positivas. A maioria delas são pessoas que Deus salvará, que Deus pode usar e que Deus aperfeiçoará. Por empregarem tais táticas de opressão e exclusão contra aqueles que Deus salvará, usará e aperfeiçoará, os anticristos não são adversários de Deus? Eles não são resistentes a Deus? Amém. 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 Ponderando sobre as palavras de Deus, percebi que atacar alguém e seguir os princípios são coisas distintas. Devemos analisar os motivos de uma pessoa em suas ações e devemos ver se seu jeito de tratar os outros se baseia nas palavras de Deus. Se for identificada como uma pessoa maligna conforme os princípios da verdade, expurgá-la, excluí-la da igreja, é proteger os outros de danos e seguir os princípios. Isso não é atacá-la. Exatamente. Correto. Mas quando anticristos e malfeitores oprimem e atacam as pessoas, isso provém de suas motivações cruéis. Eles invejam aqueles que buscam a verdade e têm senso de justiça. Odeiam aqueles que têm discernimento sobre eles e que ousam desafiá-los. Eles eliminam dissidentes para proteger status e poder. Tiram vantagem do problema dos outros e fazem uma tempestade. Distorcem os fatos e caluniam os outros, levantando todos os tipos de acusações contra eles para que sejam excluídos. Seus motivos e intenções são totalmente contrários à verdade e a Deus. Eles são condenados por Deus. Eu estava expondo e dispensando Lian, com base no meu discernimento dela como pessoa maligna, pelas palavras de Deus. Não era por rancor pessoal, e eu não a estava atacando. Certo. Era para proteger o trabalho da igreja e os irmãos da interrupção de uma malfeitora. Você estava seguindo os princípios. Estava. Eu não entendia o que era realmente atacar e só estava vendo a superfície. Achei que se alguém guardasse rancor contra mim e eu tratasse de um problema com ele, isso seria atacar. Eu não analisei se ele era um malfeitor e que papel ele exercia na igreja. Como resultado, fui imobilizada por minha perspectiva equivocada. Como eu fui tola. Entender tudo isso foi muito libertador para mim. Graças a Deus, entender a verdade é essencial. É mesmo. Entender a verdade nos dá percepção. E nós podemos defender os princípios sem ser constrangidos. Com certeza. Depois disso, eu pratiquei o cumprimento do meu dever de acordo com os princípios. Se eu descobria um problema com um irmão, eu o procurava e fazia o que podia para comungar com ele e ajudá-lo. Principalmente quando se tratava de trabalho de limpeza. Se fosse determinado que alguém era candidato à exclusão, tendo ele preconceitos contra mim ou não, eu lidava com ele conforme os princípios da verdade. Quando coloquei isso em prática,
eu me senti muito mais em paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora, experimentei pessoalmente que num dever devemos renunciar aos nossos motivos e cálculos em relação a status e nome, defender os princípios e proteger o trabalho da igreja, para sentir paz e alegria. Graças Graças a a Deus. Deus.